E é isso aí, estamos começando o nosso primeiro podcast, DuqueCast. E estou muito feliz em estar aqui neste momento, neste dia. Quem está assistindo, não sei se é dia, se é noite, se é madrugada, mas este é o nosso primeiro. Meu nome é Igor Dadalti, sou aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, que é de onde nós estamos gravando. E hoje eu estou aqui com a... Marcela Dadalti. Que por acaso é minha irmã. É. Irmã, sócia. O que mais? Vixe. Conselheira, Psicóloga. terapeuta, psicóloga. É isso, nós somos o DuCast. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, @DuCast. DuCast Oficial. Oficial, é verdade. DuCast Oficial. No YouTube... Arroba... Tem como cortar. Corta. A gente corta. Se inscreva no nosso canal do YouTube, @DuCast Oficial. Ative os sininhos. Assine Assine os sininhos, ative os sininhos. E é isso. E eu estou aqui com um grande amigo meu. Não podia ser outra pessoa neste primeiro episódio nosso. Quando nós falamos, né? Quando aconteceu de dar certo, né? Falei, tem que ser o Davi. E aí, o que a gente fez? Começou a mobilizar para ser, né, um belo dia de manhã. Né, às 5 horas da manhã, para conseguir gravar com ele. Porque a vida dele é desse jeito, né, gente? A vida é assim. Ele é de São Paulo, meu amigo de infância, meu grande amigo de infância. Só uma correção, eu sou de Ribeirão. Você é de Ribeirão e mora em São Paulo, né? É, verdade. Meu grande amigo de infância, né? A gente tem um relacionamento muito bom, muito forte, inclusive. Também é meu conselheiro. A única diferença é que ele não é meu financeiro ainda. Que a Marcela faz a parte financeira pra gente. Graças a Deus. O resto... Agradece. É assim, deu... Pode falar, né? Aqui. Merda? Pode. Deu merda, liga pro Davi. Aí a gente conversa, né, Davi? E é isso, pode se apresentar aí do jeito que você achar que... Você deve ser apresentado, né? Eu deveria ser apresentado. Você deveria ser apresentado? Então, Este é o Davi Novaes, meu grande amigo. Tá apresentado. Obrigado. Davi, fala um pouco de você aí. Quem é você? Bom, meu nome é Davi Novaes, como já dito pelo Igor. Eu moro em São Paulo já há 14 anos, apesar de Ribeirão Preto. Eu gosto muito da cidade, mas com uma distância segura. Desde que não faça Muito calor. muito calor. Mas eu gosto muito de estar por aqui. Estou muito feliz de estar aqui no podcast, muito lisonjeado de ser o primeiro convidado, inclusive. Muito feliz. Obrigado, Marcela. Obrigado, Igor. E é isso. Vamos desenrolar o assunto. Vamos lá. Você gosta de café? Eu gosto. E Gelado também. A gente preparou um café especialmente para você. Só que nós tivemos que pegar esse café às 6:30 da manhã. Uhum. Não, 7 horas. 7 Né? horas. E quem Não, mas aguenta? tá tudo bem, tá tudo Quem ótimo. aguenta? Tá Mas agradável. tá bom, não tá agradável. bom? Não tá Tá bom? saboroso. Temos o quê? Pão de queijo e dadinho de tapioca. E um docinho ali, docinho. porque você tá muito forte, você podia dar uma quebrada na dieta. Vamos falar então da nossa infância. A Marcela vai comentando aí. Porque eu conheci o Davi num condomínio, eu tinha 9 anos. Eu também. Ele também. Não, ele era um pouco mais velho, Sim. né? Mas mesma idade praticamente, assim. A gente sempre teve um círculo ali da mesma idade. Lá para meados dos anos 97, Uhum. né? 97. Meu Deus. É. 97. Você nasceu por aí. Não, ela nasceu em 2000. Eu nasci em 99. 99, é. Eu lembro dela, neném, eu não tava mais lá. Ah, não, eu tava. tava. sim. 99. E desde então, né, nós sempre fomos muito amigos, né? Uhum. Tem outras pessoas que também são nossos amigos, só que a gente teve Outras um não círculo. O nosso círculo sempre foi Bem unido. bem unido, Uhum. né? E acontecia, assim, muitas coisas. E, inclusive, a gente estava falando isso
hoje é sábado, na quinta noite. Quinta. Como era diferente, né? Da nossa época pra hoje, porque você ficava quase que sozinho o dia todo, Sim, né? sim. Você ficava só. Teve uma época que eu ficava à tarde sozinho em casa. Sozinho, quando ele diz, ele tá se referindo à minha família, que não A tava família. comigo. Não, Tava mas. todo mundo comigo, meus amigos ficavam comigo no meu apartamento. Não, eu sei, mas assim, a parte do dia, né? Teu Aham. pai chegava à noite, tarde, Sim. fim de tarde, Uhum, né? uhum. E E hoje é impensável, né? hoje isso não existe, Uhum. né? Hoje isso não existe. Nossa. Hoje a gente não cogita Mesmo isso. dentro de um condomínio fechado, é meio que impensável. E era uma época que o nosso condomínio era assim, se você precisasse de ligar pra fora, pra emergência, você tinha que discar 0, ramal. Então assim, dependendo da emergência, se não desse sorte, você ia morrer. Exato. Né? Porque se não pegasse linha pra ligar pra fora, não chamava. Telefone? Dependendo de como tá a tua vida, às vezes foi sorte. Telefone, hã? Dependendo de como tá a tua vida, às vezes foi sorte. Foi não conseguia sorte, emergir. é. E quem ligava de fora também, porque caía num PABX, né? Como que era o PABX? Não, não vou fazer, Vai. cara, não vou. Não. Caía no PABX e você tinha que digitar o apartamento que você queria falar. PABX, pra quem não tá entendendo, talvez a Eu não Marcela, tô entendendo. Não. Zero da minha época. eu não sei explicar, mas é como se fosse... Uma central. Uma central com ramais. Então você divide a mesma linha telefônica com outros aparelhos. Então você tem que digitar um código para falar com os outros aparelhos. E para você conseguir a linha para falar com um externo, você tem que discar 0. 0. E se Isso. não tiverem todas ocupadas, você vai conseguir utilizar. Se tiverem todas ocupadas, é isso mesmo. É que você fica tentando no Gente. 0. É. E isso era pro condomínio. Entendeu? Não tinha, cada um tinha seu telefone. É. Era o telefone do condomínio. Enfim. E as crianças super Que simpáticas usavam esse PABX É. pra ficar ligando na rádio. Aí o Davi sempre lançava moda, aí ele queria ficar ligando em rádio pra pedir música. Naquela época, igual os incas, os maias faziam, né? Naquela Exato. época que tinha rádio. Ainda tem rádio, mas Ainda tem rádio, mas você as não pessoas liga. pedem música na rádio. Agora é o Sei WhatsApp, lá. eu acho. Não sei. Não ouve? Ah, Não? Spotify. Spotify, gente. É. E aí a gente não conseguia ficar ligando, apertar o 0 pra ficar chamando lá, porque não dava certo. Exato. Bom, e era isso a nossa vida, né? A gente brincava muito ali à tarde, à noite, de madrugada, arrumava algumas encrencas, né? A gente pode falar de algumas encrencas Não. engraçadas? Não? Ah, não, né? Ah, mas tem umas que a gente tem que falar. Não, tem mais assuntos importantes. Ah, não, mas uma encrenquinha. O Igor, ele gosta de me ridicularizar desde criança, porque ele vai querer falar de encrenca minha, não dele. Não, não é a sua, é daquela geral, de todo mundo. Então vamos ver, a geral. A do Ultragás. Não? É só você que lembra dessa, eu não lembro. Mas conta, fica à vontade. Bom, vou contar. Você vai comentando. Aí depois a gente vai... É só pra gente dar aquela quebrada, né? A gente morava no condomínio, nesse condomínio, né? E assim, ia chegando criança, gente, enfim, todo mundo. A gente ficava brincando de pique-esconde, não podia pisar na grama, a gente pisava na grama e era bastante intenso, né? E o primeiro andar era apartamento. O primeiro andar. O térreo, ele quer O dizer. térreo, é. O térreo não era... Às vezes tem lugar que é salão de festa, recepção, era um apartamento, né? Era um apartamento. Ou seja, a gente ficava correndo atrás dos condomínios, né? Dos prédios e escutava, via o que tinha que ver, né? Aí um belo dia, tava todo mundo reunido, né? Tô tentando lembrar. Não, você vai lembrar. Tava todo mundo, tipo, umas 15, 20 crianças. A gente passou perto de um, tinha um casal namorando. Ah, mas que é a história do Ultragás? Calma. Hum. Aí todo mundo ficou, gente, fica quieto, né? Aí ficou todo mundo quieto, só que tinha um, Um demônio. quem que era mesmo? Fabinho. O Fabinho. Que ele foi, pegou o dedo na janela, era aquelas frestinhas assim, ó, fez assim, ó. Rá! E o Ultragás? Ultragás, porque a gente chamava o dono lá de Ultragás, quando ele chegava. Ah, pra eu não reclamar. lembrava desse detalhe. Aí
correu cada um pra sua casa e de repente veio o cara Mas reclamar. sempre sobrava pra mim. A verdade é essa, eu era perseguido. Tudo que acontecia lá, tudo bem, eu não era flor que se cheirasse também não, mas sempre. Quem foi o acabei- acusado? O Davi. Obviamente. Entendeu? O Davi foi o acusado. Quem foi o primeiro a levar a multa? E o síndico foi falar com o Davi, com o pai do Davi. Era o Davi, tinha mais pessoas. Então, é uma das histórias mais marcantes Icônicas aí, do icônicas, condomínio. porque foi uma situação, imagina, o cara parou o que tava fazendo pra ir falar com a gente, descobrir quem que era, quem que tinha feito. Cara, se me acontecesse isso, eu acho que eu também ia apelar muito. Não, e os pais recebendo a multa? Ah, teve multa Teve mesmo? multa, teve advertência. Imagina o conteúdo da multa. Não tem como. Teve advertência, teve que explicar. Mas tal. não tava escrito no conteúdo Não, da não multa tava que escrito, tinha mas dois eu casais. acho- mas eu dois lembro casais não, um casal em ato sexual. Mas foi intenso, foi marcante, né? E o cara, ele, né? A gente chamava ele de ultragás, porque ele era meio gordinho. Aí na hora que ele tava chegando, a gente já ficava assim, ó, esperto, né? Criança, aí eu começava assim, ó. Eu não lembro Ultragás. disso, isso são vozes da cabeça dele. Ele Mas é vamos- quem está falando. Vamos lá, Davi. É o seguinte, Hum. é só pra gente dar uma quebrada aqui, né, nos inícios, porque eu acho que você tem muita coisa pra falar, pra contar, né? E a gente quer ouvir isso mesmo. Uhum. Esse condomínio foi muito marcante pra nós, porque nós temos grandes amizades aí até hoje, né? Fortes amizades, inclusive, né? E é engraçado, um parênteses, que o Davi é o elo de todo mundo, entendeu? Então, assim, todo mundo mora em Ribeirão e cada um leva a sua vida. Quando o Davi vem para Ribeirão, junta, né? O Davi, e às vezes uma pessoa não tá meio ruim, o Davi entra e conversa com essa pessoa. Ele vai e sabe, né? Então, ele é o elo. Sempre foi também. Na época ali do condomínio, tinha épocas que você ia para São Paulo, né? Você passava as férias em São Paulo. Quase sempre. Quase sempre você passava as férias em São Paulo. Aí quando o Davi chegava, era o acontecimento, né? O Davi chegou e tal. A gente trocava cartas. Sim, eu tenho um monte ainda. Eu acho que é muita gente. Que A gente é muita você gente. Não, uma, talvez. Não mandava muita, não. Esse mandou foi uma ou duas. Cartas, sabe? De trocar cartas. Aí tá em São Paulo, manda carta, põe no correio e tal, põe selo, chega. Ela sabe do que se trata? Carta? Carta era uma coisa que você fazia e aplicativo? escrevia. É um aplicativo. Você colocava na patinha do pombo correio, ele pegava pro Davi. E é isso. Então, a gente trouxe isso para a vida adulta, né? Esse formato de amizade, né? E esse condomínio, né? Na zona oeste. Norte. Não, oeste. Norte. Não, norte é outro lado lá. É outro Bom, bairro. você sabe mais que eu de Ribeirão. Zona oeste. Extremo zona oeste de Ribeirão, né? E quando a gente morou O lá... pessoal de São Paulo acha que Ribeirão Preto, ele falando desse jeito, é uma cidade muito, muito enorme. Mas, enfim. Mas não é tão grande. Mas Também não é tão daqui, quanto pequena, tempo é. que você demorou pra chegar aqui? Você tava em frente ao condomínio. 20 minutos. 20 minutos. Mas é extremo oposto, praticamente, da cidade. Mas pra Ribeirão, 20 minutos é muito. Pois é, eu acho maravilhoso. São Paulo isso é do lado. 20 minutinhos, tô aí. Então, aqui 20 minutos é muita coisa. Mas tá tudo bem, vamos lá. Já esqueci. Que bom. Eu tenho déficit de atenção, todo mundo sabe o que eu tava falando. Eu acho que a audiência não sabe, não. Ficou sabendo agora. Essa pessoa tem déficit de atenção, tá com a cabeça fraca, como diz o meu amigo, o Vitão. O condomínio ficava na Zona Oeste. Isso, e assim, quando a gente morava lá, né, era só mato, né? Não tinha nem asfalto para chegar no condomínio mesmo, uma parte, o ônibus não subia a rua. E assim, e todo mundo que morava ali, né, no condomínio, sei lá, de que classe que era que morava ali, Davi? E? Era uma realidade Não, então seria diferente. exagerado. Eu acho que é muito, mas eu acho que um D quase. Né? Entre E a C e gente D, sei vivia lá. assim, muito, sabe, legal, tal, enfim.
Só que aí eu queria que você contasse essa sua mudança, porque hoje o Davi, isso eu não apresentei, deveria ter apresentado, né? Mas ele é um empresário de um ramo muito específico, né? E é um empresário bem sucedido, né? Nesse ramo, referência. Acho que a gente tem conversado pouco. Referência, né? E que lida com muitas pessoas também. E tem uma história aí bem legal para contar. Então eu queria que você falasse essa questão assim da sua saída, né, do condomínio, porque é como se fosse uma transição, né? E sua ida para São Paulo, se foi fácil, não foi fácil. Você foi para São Vicente primeiro, né? Como que foi tudo isso? Bom, bem resumidamente, eu morava com meu pai aqui e o bicho meio que pegou, sabe, de grana. E eu fui morar com a minha mãe em São Vicente e foi uma catástrofe, assim, porque foi uma péssima experiência no sentido de que eu não estava à espera que me tirassem de perto dos meus amigos, que eu adorava essa vida no condomínio, que era muito divertida, enfim. Eu era muito feliz estando onde eu estava. E aí, então foi meio que traumático ter me tirado de cidade sem ter sido consultado, foi meio de surpresa. Não, eu fui passar férias em São Paulo e eu fui comunicado que eu estava indo morar em São Vicente. E não... Então já fui meio contra gosto. E foi uma fase muito esquisita da minha mãe. Eu me dava muito bem com a minha mãe já é falecida. Mas ela era muito intensa, sabe? Uma pessoa muito da vida, muito... Ela gostava de viver intensamente, então ela era a mãe que estava na rua com amigos, se divertindo, e eu era o filho que estava preocupado com a mãe. E na minha cabeça deveria ser o contrário. Porque minha vida com meu pai era mais ou menos assim, né? O meu pai, ele, apesar de ser uma pessoa... Ele era uma pessoa também falecido, que era muito conectado com a vida, ele tinha uma conexão mais na dele e tal, ficava mais introspectivo. E tinha um quê mais de cuidado comigo. Então eu fui ao oposto, né? Ele cuidava do jeito dele, né? Do jeito dele, exato. Ele tinha um cuidado muito grande, mas era do jeito dele. Ele não era aquele cara que falava, vem cá, meu filho, eu te amo. Mas eu acordava, o café tava ali prontinho. Cuidava das minhas roupas. Era um pai mesmo, né? Então, a minha mãe não, ela falava, se vira aí, tem coisa aqui, se quiser passa roupa, se quiser você cozinha. E eu tô indo pra rua e chegava de madrugada. Eu falei, ô gente, o que tá acontecendo? Meio esquisito. Enfim, aí eu fiquei 4 anos com ela lá. Quando eu fiz 18 anos, eu a comuniquei que eu estava voltando para Ribeirão Preto. Eu voltei a morar com meu pai. Em seguida, meu pai foi embora e eu fiquei sozinho. Ele foi... Nessa época, eu já não morava no condomínio. Morava no condomínio. Já tinha... Era uma segunda... etapa. Uma segunda temporada. Exato. E aí, o que aconteceu foi que... eu fiquei mais um tempo em Ribeirão. Dividi apartamento com alguns amigos, já que meu pai tinha ido embora. E cheguei à conclusão que eu não queria mais estar em Ribeirão também. Teu pai estava morando em Ribeirão ou ele mudou de tinha cidade? mudado de cidade porque ele ficou doente e subir escada para ele era difícil. E aí eu saí do condomínio e ainda dividi uma casa aqui em Ribeirão com amigos e a gente começou a planejar que a gente precisava ir embora porque Ribeirão, assim, tava difícil conseguir emprego decente, tava complicado. E eu, com o clima, já não tava me adaptando muito bem. E São Paulo sempre me atraiu. Eu falei, eu quero morar em São Paulo. Meus amigos também sempre queriam morar em São Paulo. E a gente combinou que quem fosse primeiro iria na frente sozinho. E quando o segundo conseguisse emprego, iriam os outros dois. Eu consegui emprego muito rápido. E comecei a trabalhar na área de eventos e fiquei esperando meus amigos. E eles mudaram de ideia e tomaram outro rumo e tá tudo bem. Então você ficou sozinho um período? Em São Paulo, fiquei. Um período não muito longo também, porque quando eu descobri que eles não iriam mais, eu já abri o apartamento que eu morava para dividir com outras pessoas para reduzir despesas. E aproveitei muito a cidade, e do jeito que eu gostaria de ter aproveitado mesmo, conhecer a cidade um pouco mais e sair bastante. Foi uma fase bem legal comigo mesmo. Fez outros amigos também?
Muitos. Muitos. É. E aí o que aconteceu é que fui trabalhando em vários lugares, em eventos, com vendas, em tudo que vocês possam imaginar, eu me enfio porque eu me adapto bem com isso tudo. E hoje eu caí no mercado da arte, e quando eu falo que eu caí, porque eu caí mesmo, não foi nada planejado, porque a minha irmã já tinha uma empresa de molduraria para o mercado da arte, que ela fazia molduras e manuseava obras de arte para grandes exposições, galerias e museus. E eu morava com ela nesse período. E ela estava desfazendo uma sociedade e o projeto, isso tudo para chegar onde chegou a empresa de hoje, o projeto envolvia diversos elementos muito específicos do mercado da arte. Então, um deles é um vidro especial que tem proteção contra raio UV e ele parece que é invisível, assim, ele ele é antirreflexo. Ele tem um tratamento óptico diferente do antirreflexo conhecido por aí, que ele é meio fosqueado, que todo mundo deve já ter visto alguma vez na vida. Uhum. E aí eu vi ela discutindo com o meu cunhado, que era sócio dela já na época, numa outra empresa, como que eles iriam fazer, porque ia precisar muito vidro, e um dos fornecedores não tinha o vidro, e o outro que tinha era o vidro muito caro e de um país que eles não queriam. E eu ouvindo... Só um parênteses, porque é uma informação importante. Esse Aham. vidro você não acha em qualquer lugar, né? Uh-uh. É bem específico. Ele é bem específico. São 4 lugares? 3, que você falou? Depende, você está falando de Brasil ou do mundo? Do mundo. Do mundo são 4 fábricas. Uma na Suíça, uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos e outra na Letônia. Tá. Eu não sabia de nada disso até então, tá? Eu só Tá. tava ouvindo a conversa e falando e tentando entender o que estava acontecendo. E já tinha um tempo que minha irmã falava, larga o seu trabalho, vem trabalhar comigo. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, eu sempre fiquei naquela, tipo, trabalhar com família, será que isso dá certo? Porque eu sempre tive uma relação tão boa com a minha irmã que eu tinha medo de, sei lá, por causa de uma sociedade, isso acabar causando um estresse entre a gente e estragar a nossa relação. Mas eu fiquei pensando por muito tempo, e terapia também, para entender que essa honestidade e confiança que a gente tem um com o outro se estenderia a uma sociedade, sim, e que isso não traria problemas de relação, talvez problemas cotidianos, né, normais. Rola uns DR. De vez em Mas, quando. mas depois fica tudo Porque bem. tem divergência de pensamentos, de que caminho Tá vendo? seguir. Tá tudo bem. E tá tudo bem, exato. Portanto que não tenha mau caratismo, portanto que não tenha falta de respeito. Então, sabe, a gente se entende. E pode ser muito bem que as ideias se conflitam a ponto de chegar no final de uma sociedade também. E tá tudo certo, ó, são caminhos diferentes, vamos seguir outra vida e bora. Mas, enfim, não foi isso que aconteceu até então. Então, esse vidro ele é muito raro, e eu ouvindo essa conversa, e eu falei, gente, por que vocês não compram de outro, então? Não tô entendendo. Ah, não tem outro. Como não tem outro? Não tem outro, eu falei. Não, impossível, deve ter outro. Davi, o mercado é desse tamanho, não tem outro. Eu falei, parece que tem uma oportunidade de negócio aqui nessa mesa, não? Pra quem que ela foi falar isso, né? E aí, nisso, eu já comecei a me desligar do meu trabalho para poder me juntar a eles. E eu e meu cunhado, a gente começou a se empenhar a entender o que era o processo de importação. E a gente... Porque a minha irmã estava focada lá, estava com super problemas emocionais por causa da separação da outra sociedade dela, foi bem difícil. Então, ao mesmo tempo, a gente estava tentando dar apoio para reerguê-la e não podia deixar esse grande projeto cair, que era um projeto muito grande mesmo. Eram várias variáveis que você estava controlando ali e você entrando no negócio. Exato. E aí a gente descobriu como importava. Eu encontrei uma pessoa que iria dar o suporte da importação. Ele falou, complexo mas não é nada de outro mundo, dá para trazer. E aí o grande problema era o capital para fazer tudo isso, porque é muito caro e tinha encomenda mínima e, sei lá, a gente estava falando de coisa de 100 mil reais a encomenda mínima. Eu falei, gente, 100 mil reais, peraí. E aí a gente começou a negociar com o Instituto e perguntar para eles as grandes possibilidades deles anteciparem uma parte do pagamento
pra gente conseguir rodar o negócio. Não é que deu certo. Instituto seria onde expõe as obras de arte. Tipo, seus clientes, Exato. seria isso. De um lado, quem É uma compra... instituição famosa, eu não sei se eu posso falar, eu acho que eu posso. Chama Instituto Inhotim, em Belo Horizonte. É um instituto grande. E a gente conseguiu negociar com o financeiro deles com que eles antecipassem o pagamento. E a gente trouxesse o vidro para o Brasil. E a gente começou a fazer cálculo em cima de cálculo e falar, tá, ok, com a lucratividade disso a gente consegue trazer mais uma importação e começar a vender no mercado. E foi o que a gente fez. E aí a gente começou a vender de uma forma diferente no mercado, porque o mercado é tão pequeno que os nossos concorrentes da época, eles exigiam dos nossos clientes compra mínima. Então você precisava comprar 2 placas de vidro, pelo menos, para poder viabilizar, para poder efetuar a compra. A gente falou, não, se o cara quiser comprar uma, ele que compre uma. Aliás, se ele quiser comprar meia, ele que compre meia. Se ele quiser comprar um pedacinho, ele compra. A gente sabe cortar e a gente vende. Então, a gente veio de um jeito diferente no mercado, porque o produto é muito caro. Então, assim, as moldurarias menores acabavam que não compravam, porque ninguém queria fazer estoque de um produto tão caro. E pior, é vidro, né? Correndo risco de quebrar e ter um prejuízo enorme. Então, a gente mudou o mercado nesse sentido. Então, é isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, então, que além de tudo isso ser novo, você já chegou oferecendo o mesmo produto, mas de uma outra forma também. Exato, exato. Correndo o risco de dar certo ou não também. Eu achava bem pouco provável que não desse certo, porque o mercado era tão pequeno e, assim, a concorrência não era ousada nesse sentido, que, gente, é quase impossível não dar certo. É só se a gente for muito ruim na hora de manusear as coisas ou... Você fala de quebrar essas coisas? Exato. Entendi. Ou então no administrativo. E a surpresa é que a gente era bem ruim no administrativo mesmo. Eu achava que eu era muito bom e quebrei a cara no Sebrae várias vezes, em consultoria e... Geralmente é assim, né? A gente acha que é bom. Não, assim, cada coisa que... Quando a consultoria do Sebrae apareceu lá e fez uma imersão na empresa e ele fez umas perguntas, assim, que pareciam tão básicas, eu falei, gente, eu sou muito idiota. Como que eu nunca pensei nisso antes? E para quem está empreendendo agora, eu digo que é muito comum que isso aconteça, porque é normal, muito né? detalhe, é muito detalhe. Não é só comprar e vender e fazer a conta de padaria, opa, sobrou é lucro. É tanto detalhe que hoje eu tiro com muito mais de letra tudo isso. E hoje é mais fácil para você. Mais automático. Às vezes eu dou umas escorregadas aqui outra ali, mas eu percebo que é mais... falta de disciplina, talvez, de olhar bem para todos os campos e conseguir deixar a coisa mais redonda do que, eu não sabia. Uhum. E foi tranquilo para você aprender tudo isso ou não? Tranquilo não. Tranquilo não. Mas, foi aí que veio a terapia? A terapia já estava lá atrás. Foi aí que veio o aumento de sessão de terapia. Entendi. Não, brincadeiras à parte, assim, é uma coisa que me agrada. Sempre me agradou muito a ideia de ser empreendedor, né? Então, sempre foi de uma forma intuitiva, eu sempre soube que eu ia acabar. Sabia que isso ia acontecer de uma forma ou de outra. E eu curto, então eu gosto de estar nesse papel de inovar o mercado, de me transformar, de transformar a minha empresa. Eu acho que nunca foi maçante, sempre foi agradável, sempre me trouxe alegria em fazer o que eu faço e continua sendo. Quando estava maçante, era bom para você. E até hoje. Tem dias que eu falo assim, cara, tipo, quando a gente lida assim, com um produto muito caro, o que acontece é que às vezes a gente tem clientes que compram muito e eles demoram um pouco para pagar. Aí você vai vendo a conta diminuindo, você fala, cara, vai foder. Agora vai dar merda, sabe? Então... Agora vai. Não, várias vezes eu achei assim. No começo, eu não entendi esse fluxo de caixa, porque era uma escala de dinheiro muito grande. Então, por ser um produto muito caro, eu ficava olhando a conta corrente, subindo. Nossa, a gente vai ficar rico. A gente vai ficar muito rico. Mas eu não tava entendendo que era o... Eu acertei muito. Aí começaram a chegar as contas, aí vai diminuindo, aí o cheque especial falou, nossa, a gente vai falir. Fudeu. Até eu entender o fluxo de caixa no geral, que o movimento é esse, né? Que então, é normal.
Exato. Hoje eu olho para o fluxo de caixa, eu tô sabendo a curva, o que vai acontecer ali, quando que eu vou ter mais dinheiro, quando que eu vou ter menos. Qual que é a parte que dá aquele grito? Exato. Eu sei do que você tá falando. Você sabe qual é o grito? No final a gente vai dar aquele grito aqui. Não vai não. Ó, desculpa, só queria que Vai, depois é você isso. falasse, quando você fala que é um produto específico e caro, qual é esse produto, qual é o mercado que você atua, entendeu? Qual é o tipo de cliente que você atua? Pra gente entender que às vezes as pessoas falam assim, nossa, o produto do fulano é nichado. Ah, é difícil vender. Mas o que é o seu produto e o que você fez, e o que você já vivenciou nisso? Mais uma vez Você já falou que era o vidro, é né? um vidro especial vidro. para obra de arte. Tá. Ele não serve para nada se não tiver uma moldura. Então, assim, já é a primeira dificuldade, porque eu não consigo falar assim, oi, tudo bem, Marcelo, você quer comprar um vidro? Você não vai conseguir fazer nada com o meu vidro, você vai precisar ir para um moldureiro. Então, na verdade das verdades, quem acaba vendendo o meu vidro é o moldureiro quando a gente está falando de venda para consumidor final. E o moldureiro, por mais que eu tente ser amigo dele, ele não quer ser meu amigo. Não vai. Não. Não Então, rola. eu já peguei várias, assim, flagrantes de passar numa molduraria, cliente interessado com o meu mostruário na mão, porque ele é muito impactante. Parece que não tem nada ali, a pessoa fica tentando pôr o dedo. E o cara falar assim, nossa, e esse vidro, que legal. Aí o moldureiro, vixe, esse é caro. O cara queima minha venda, sabe? Então, em vez dele me ajudar e vender o vidro e falar assim, eu vou ter uma margem de lucro boa vendendo esse vidro, ele fala, esse é caro, ele tem medo de apresentar e encarecer e não conseguir vender a moldura dele. Então é difícil vender, porque eu tenho que ensinar as pessoas a venderem. Então é um trabalho delicado. A sorte é que não tem tanta gente assim no Brasil. Então é fácil eu ficar passando de vez em quando e a equipe comercial ligar de vez em quando e tentar explicar como é que vende. Mas qual foi a outra pergunta? Como é nichado, né? Que é um produto, realmente... Quando eu vi pessoalmente, eu não acreditei, porque ele tem um quadro, depois a gente dá um Pode vídeo de pôr cor, né? Que é metade do quadro é um vidro normal e a outra metade é o vidro dele e realmente dá vontade de você pôr o dele, porque você acha que não tem nada ali. Pela imagem já é muito louco. A hora que você pega pessoalmente, assim, as pessoas não acreditam, elas ficam pondo o dedo. Então eu tenho que ficar falando pro moldureiro, tem que limpar todo dia, tá? Que senão vai ficar com a marca digital ali. E é nichado por quê? Quem que quer isso? Quem tem obra de arte. Ou quem Exato. gosta disso. Ou então quem tem grana e tem uma casa decorada e não necessariamente com uma obra de arte, uma foto bonita que queira estar, a pessoa ela tem poder aquisitivo para isso. E esse é que entra lá no trabalho do moldureiro para vender. O restante, quem já conhece, quem compra obra de arte, conhece meu material. Ele sabe que ele precisa proteger, porque meu vidro, além de tudo, ele protege, ele tem contenção, é ótimo, proteção contra raio UV. Então, ele vai proteger a obra de arte ao mesmo tempo. Então, é bem específico e bem nichado. Mas o cara que conhece, ele paga. Ele fala, pô, paguei aqui 100 mil reais na minha obra de arte, é melhor eu pagar um vidro de 2 mil aqui também. Então esse cara tem consciência. Então, essa é a parte menos trabalhosa, vender para quem já conhece, que é galeria de arte, moldurarias que atendem artistas e museu. Museu não tem nem conversa. Não tem nem conversa. Ele ligou, orçou, aprovou, entreguei. E vai. Legal. Tá vendo como é diferente a pessoa, o seu cliente, né? É diferente. É diferente. É diferente. É elitizado, né? É um pouco e é um desafio elitizado. vender também, né? Pra esse pessoal, assim... E assim, pra quem não conhece, os moldureiros que não conhecem, que tem muito moldureiro que ainda não conhece o produto no Brasil. Então, assim, imagina você tentar vender isso por telefone e você tá falando de um material que você não enxerga. É difícil fazer... entrar na cabeça da pessoa. E aí você manda uma imagem e ela não tá entendendo direito também. Porque quando... Será que a gente consegue colocar uma imagem do mostruário? Você tem? Não, a gente põe depois na edição. Legal. Tá. A gente manda uma imagem, a pessoa não entende direito. Às vezes nem fisicamente ela entendeu. Uma vez a gente contratou um influencer, você lembra disso? Lembro. E a gente mandou o mostruário para ele, e a gente esperando ele fazer a gravação, ele não gravava, e ele tava com vergonha de me falar de um acidente, um suposto acidente que tinha acontecido. Um mostruário dividido
no meio como é uma parte do vidro comum, outra parte com o meu vidro. Ele falou, Davi, é que o vidro quebrou. Eu falei, como quebrou? Ele chegou quebrado, mas o duro que ele quebrou certinho. Assim. Eu falei, não, meu querido, a outra parte aí que você acha que tá quebrada é o meu vidro. Ele, nossa, agora eu entendi tudo. Eu não vou nem julgar, porque é a minha cara fazendo isso. Não, e vários clientes me relatam a mesma coisa. Ó, o negócio chegou quebrado e, na verdade, é o meu material. E isso é muito legal. Essa é a parte mais legal na hora de vender. Então, eu sempre falo isso para meus clientes, ó, deixa o cliente pegar o produto na mão, que a hora que ele se liga que tem um vidro ali, metade da venda tá feita, porque ele tá encantado já. E com tudo isso, né, vamos pegando lá essa saída lá do condomínio de Ribeirão, aí você chegou em São Paulo e viveu isso, você teve uma experiência, várias experiências no exterior. Sim. Mas você chegou a morar no exterior. Morei 1 ano e meio. E cuidando da sua empresa aqui. Em paralelo, sim. Em paralelo, você tinha sua vida lá, Sim. não é? E a sua empresa seguiu normalmente, detalhe, na pandemia. Ela... Fala de novo a frase, minha empresa o quê? Seguiu normalmente. Normalmente não. Normalmente não. Qual empresa seguiu normalmente na pandemia, né? É porque, como eu trabalhava com importação, eu tinha inglês já, mas o inglês era fraco. Eu não tinha uma desenvoltura para poder... um exemplo clássico que eu gosto de usar, eu queria, às vezes, ligar para o meu fornecedor e eu precisava ser um pouco mais agressivo com ele. Falar, meu, o que está acontecendo? Como que você vai falar com isso com inglês fraco? Parando para pensar como que eu formulo as frases, né? Então... Eu acho que esse foi o clique que eu tive. Eu falei, gente, eu preciso fortalecer meu inglês. E assim, ridículo, né? Eu trabalho com importação, meu inglês está ruim. Então eu tive a ideia de ir morar fora para acelerar isso, porque no Brasil ia ser mais difícil e tendo uma vivência, óbvio que ia acelerar. E a ideia era passar 6 meses fora só. Justamente para não ficar tão longe da minha empresa. E aí, com 6 meses, eu achei que ainda não estava tão legal. Faltava um pouquinho ainda para o meu inglês. Eu falei, vou ficar mais um pouco. E no que eu falei, vou ficar mais um pouco, a pandemia deu oi. Eu falei, putz, agora ferrou. E assim, instantaneamente, o meu faturamento caiu mais ou menos de tudo que a gente faturava, a gente começou a faturar 10%. 10 a 15%. Ou seja, pensa, né? Fechou tudo, fechou o museu, fechou... Quem tinha dinheiro segurou, não foi? Mais ou menos isso. Pois é. E falando em quem tinha dinheiro segurou, a minha empresa, nesse momento de reestruturação, porque teve um momento aí da empresa que a gente desvinculou uma empresa da outra. Era tudo dentro da molduraria, e aí a gente pensou em fazer uma importadora à parte. E ela tinha acabado de nascer quando eu fui para os Estados Unidos. Também era um outro desafio seu ali, cuidar disso. Exato. Então, o que aconteceu foi que a gente precisava... Esqueci. Perdi o raciocínio. Que você estava lá, aí a pandemia começou. Sim. Aí surgiu essa... Você estava também com essa nova empresa que desvinculou. Bom, enfim. Você decidiu ficar mais um pouco. Não, tudo bem. Aí eu decidi ficar mais um pouco, e aí a pandemia deu oi, o faturamento foi lá embaixo. Foi lá embaixo, isso. E aí, lembrei. E a gente tinha investidor no meio dessa história para poder reestruturar esse novo negócio. E aí os investidores, além de tudo, em vez deles falarem, fica tranquilo, boa parte deles falou, eu preciso do meu dinheiro de volta agora, porque ficou todo mundo com medo da pandemia, de ficar sem grana. Então, assim, isso zoou tudo. A gente falou, a gente vai quebrar. Ferrou. E a gente conseguiu se reinventar no meio dessa história, porque o nosso capital foi bem lá embaixo, e fazer uma parceria com uma outra importadora, que é nossa parceira até hoje, e eles suportam quanto a gente precisar de material no Brasil, e a gente vai pagando para eles por demanda. Então, tipo, eu vou comprando de pouquinho e vou pagando, vou comprando de pouquinho e pagando. Hoje a gente já conseguiu ter um caixa para voltar a importar por conta, mas a gente... não quer, a gente quer continuar. Eu não entendi. Essa importadora, ela tá no Brasil ou tá fora? Ela tá no Brasil. Eles tá no importam Brasil. da mesma fábrica que eu na Alemanha. Entendi. E aí a gente aproveitou e fez uma parceria com eles, porque importando junto a gente ainda reduz despesa. Então eles lucram e a gente ainda paga menos. Entendi. Legal. E ainda paga de pouco em pouco e isso não atrapalha meu fluxo de caixa. Os investidores estão sendo pagos. E
E é isso, a gente conseguiu se reinventar, porque foi bem por pouco que a gente não foi mais uma história de empresa que faliu no meio da pandemia. Bom, enfim, aí depois deu mais um período, eu voltei para o Brasil, E você morou onde? Los Angeles, Los Angeles. Califórnia. Califórnia. Aí eu voltei para o Brasil e terminei de dar uma lapidada na empresa também, de trocar ela de escritório, deixar ela num bairro que é interessante para fazer a logística, deixar ela mais preparada. Então, enfim, hoje a empresa está bem mais redonda e fácil de controlar ela à distância também. E foi fácil controlar de lá ou não? Mais ou menos, porque como estava tudo muito no início, algumas coisas falhavam na comunicação com a pessoa que trabalha comigo. Que eu tenho uma pessoa que me ajuda hoje, que é a Bárbara. E pela inexperiência dela, ela era um pouco difícil ela conseguir olhar tudo e então muita coisa passava. Hoje em dia é tudo muito amarradinho em sistema, até em São Paulo, que a gente está próximo agora, e às vezes eu preciso trabalhar de casa, eu deixo tudo tão amarrado em sistema, em checklist, em dashboard, planilhas e planilhas e planilhas, que é difícil ter erro. É fácil achar um erro ali. Legal. É fácil. E Isso me traz uma tranquilidade que se eu precisar passar um período mais longo longe, me traz uma segurança em saber que a empresa vai funcionar mesmo à distância. E quais são os próximos passos aí do Davi? Segredos. Não, não temos segredos. Não tem nada muito planejado, a não ser... A gente acabou de ganhar um concorrente, a gente ganhou um concorrente essa semana, então o próximo passo é cercar bem esse concorrente, conhecer bem... A gente já conhece bem ele, mas conhecer um pouco melhor qual vai ser a estratégia dele para a gente não deixar cair o faturamento ou então se inovar, trazer mais produto assim que possível também para a gente aumentar o leque de chances da empresa ter mais sucesso e é isso. Eu acho que é ser um pouco mais ousado agora que a gente tem capital para isso, porque foi muito difícil ser ousado sem capital. Mas e o seu próximo passo? Pessoa física, CPF? Eu não sei. Da vida. Da vida. Eu não sei, eu tô pensando bastante. Eu sei do que... apesar de gostar muito do Brasil, eu tô um pouco insatisfeito com algumas coisas e por algumas questões pessoais e estratégias pessoais, eu acho que estar no Brasil vai ser um pouco complicado. Então eu penso em talvez arriscar alguma coisa, mas ainda são ideias que não são planos concretos. Então, por isso que eu estou deixando minha empresa bem redondinha para ela funcionar à distância quando eu decidir que eu posso ir e conseguir me estruturar. Legal. Davi, se hoje você pudesse parar sua vida, dar uma pausa aí de 1 minuto e olhar lá para 97... Rapazinho lá chegando da van, lembra? Não, era van, mototáxi? Mototáxi, gente. Era mototáxi. É muito antigo. Era show de humilhação. Imagina subir daquela terra em dia de chuva, no mototáxi, sabe? De rider, que a gente tinha os rider. Eu tenho tudo pra ser uma pessoa depressiva, insatisfeita com a vida, revoltada com a vida. E eu não sou. Porque eu sou feliz por não ser, sabia? Eu sou feliz de verdade. Eu tenho uma relação boa com a vida. Legal. Mas e aí? Se você olhasse lá pra essa pessoa, o que você falaria? Chupa. Não, tá, mas assim, algum conselho, alguma coisa... Nossa, eu sou muito ruim disso. Não, e se a gente estivesse lá chega. reunido lá, naqueles piqueniques que a gente fazia, lembra? A gente fazia piquenique com pipoca, com suco, como chamava aquele suquinho desse tamanhozinho? Que suco? Que suco. O que mais? O que eu falaria? Nossa, eu sou muito ruim disso, mas sei lá, acredita e vai, gente. Tipo isso. Vai ser fácil? Não. Não.
Nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas leve com leveza. Leveza. Essa é a palavra. Porque assim, pedrada vai vir todo o tempo, né? Eu acho que a gente ter leveza com as pedradas e encará-las, eu acho que é o melhor caminho. Legal. Tem um assunto que eu vou deixar pro próximo, para você voltar. Nós temos um Masterchef aqui. Tá, fica pro próximo. Não é verdade, gente. É verdade, sim, porque temos imagens. Essa eu trouxe, tô brincando. Eu trouxe. Mas temos imagens. Ele passou para o Masterchef, né? Não. A verdade é, eu passei pra gravar o primeiro episódio do Masterchef e não fui classificado pra seguir no programa, que foi o primeiro. Mas você apareceu lá com a Paola Carosella. É verdade. Mas enfim, Tá, ainda bem que eu não passei. Depois eu conto isso. E eu não tenho capacidade pra participar do Masterchef. Eu lembro que eles iam matar o Sirizinho lá, você falou... Eu ia chorar. E outra, eu não gosto de cozinhar com pressão. Gente, minha culinária é com vinho do lado, ou uma cerveja, ou sem nada, mas lento. Lento. É isso que você quer... Mas ela nem falou comigo. Então. Mas é isso, Davi. Eu acho que... como eu disse no início, não tinha outra pessoa para estar aqui, né? Porque a gente tem uma relação muito estreita e é uma relação à distância, né? Assim, a gente não tá fisicamente juntos todos os dias, não moramos na mesma cidade, não nos falamos todos os dias, mas a gente tem uma certeza, né? Que tá ali, tá? Tipo, então o negócio apertou para mim, Davi, né? Aí quando aperta pra ele fala, Igor, mas aí eu demoro um pouquinho pra responder. Não, eu respondo na hora, mas aí a conversa rola depois. Mas saber que a gente tem esse elo, essa conexão entre a gente, que a gente tem um apoio um com o outro, gente, se você não tem amigo assim, vá atrás de um, porque é importante, né? Mais uma vez, eu disse que a vida é muita pedrada, e isso é uma leveza. Então, a gente conseguir ter esse apoio é muito bom, é importante pra vida. A gente faz o quê? A gente anda em carro sem direção, sem ar-condicionado, 3 horas da tarde em Ribeirão Preto, ele suando tudo aqui assim, ó. Eu falava assim, tá tudo bem. Aí ele foi tentar segurar assim, ó. Não tinha. Falei, deixa eu segurar no puta que pariu. Cadê o puta que pariu? Não tinha. Né? Aí ele falou assim, eu vou me arrumar, né? Aí ele puxou o negócio do carro assim, o vidro tudo quebrado. Aí que eu me dei conta, falei, nossa, o carro tá ruim. Nossa, eu falei assim, nossa, Igor. Aí que ele falou, não, o carro tá ruim. Eu falei, relaxa com isso, para de cerimônia. Aí eu puxei e falei, não, o carro tá ruim. Nossa, Igor, assim. E o quê? Tá tudo certo, tá tudo bem. Tá todo mundo vivo. Graças a Deus. Tá beleza. E é isso, eu acho que nós demos, né, tá no horário. Temos mais alguns minutinhos, a produção tá falando aqui comigo. O que eu acho interessante, porque a vida, ela passa, agora talvez seja um momento mais filosófico que eu vá falar aqui, né, que eu não planejei, não foi nada planejado. Mas é que a vida, ela passa, e às vezes a gente tem essa questão, né, meus amigos lá de trás ficaram, né, e a gente, no nosso círculo de amizade, sempre teve essa distância, sempre teve uma ruptura, entendeu? E sempre teve essa volta, né? Teve essa volta e essa cumplicidade muito forte. A gente passou por uma situação, né? Você acha que deve falar ou não? Você que sabe. Foi muito forte, que teve uma amiga nossa que cometeu suicídio, né? E amiga mesmo, lá da época, de crescer junto. Da rodinha, lá do condomínio, da gente... Da cúpula, porque assim, a hora que ele fala de 30, os 30 não era da cúpula, sabe? Tipo, virava 5, 6, né? 5, 6. Então, e era muito querida, muito engraçada, inclusive, né? Era uma pessoa muito pra cima. Sim. Né? A gente morria de rir dela desde sempre. Eu acho que, inclusive, foi muito surpreendente, no mau sentido, claro, o suicídio dela, porque se eu tivesse olhar pro passado todo, vamos supor que eu não soubesse nesse momento
que alguém teria da nossa roda se suicidado, eu jamais apontaria ela. Mas jamais. Também não. Então foi surpreendente no mau sentido. E quando aconteceu, né, ela tem os motivos dela e às vezes a gente nem sabe de fato o que aconteceu, né? Uhum. Mas foi uma surpresa e foi assim um impacto para todos os amigos ali, né? E o Davi estava fora do país. Foi um mês antes de estourar a pandemia. Foi. Um mês antes. Poucos dias, na verdade. Poucos dias antes de estourar. Tinha uma amiga nossa que também estava com o Davi lá. Eu estava dirigindo de Las Vegas para Los Angeles e a Lilian se matou. E foi o caos para todo mundo, assim, que pegou, assim, de uma forma muito forte, né? E isso também deu uma fortalecida na gente, assim, de... Isso que eu ia perguntar. Tipo, olha pra... Pode falar. Se vocês acham que isso foi de uma forma... juntou mais fez vocês falar, poxa, melhor... Fez, de certa forma fez. Eu acho que sim, deu um clique aí. E isso não serviu só pra amizade, serviu muito pra vida, pra minha vida, entendeu? Às vezes, né, a gente passa por algumas coisas e eu lembro do que eu, né, de longe, não via há anos, o que eu vivenciei, o que eu passei. E eu falei, não, isso aqui não vale a pena, né? Exato. Isso faz muito parte da minha filosofia de vida em tipo, isso aqui não dá porque é perda de tempo pro que é o essencial da vida mesmo, né? Que é viver ela de uma forma intensa e genuína com pessoas que você quer estar por perto. Isso. E fazer, acho que muitas coisas, assim, na vida da gente, a gente tem que fazer ter sentido, entendeu? Seja o que for, né? Seja tomar um café com um amigo seu ou sozinho, que você queira tomar café em tal lugar, né? E comer aquilo e desfrutar aquilo. E dar um jeito de fazer isso acontecer, né? Que é o que te faz bem, que é o que te move, né? Bem filosófico hoje, gente. Não foi? Então, terminando desse jeito, quase. Mas, tirando esse clima, assim, dessa forma, eu acho que isso traz e faz todo sentido com a conversa, que é fazer dar certo. Total. Entendeu? A gente tem que fazer dar certo, né? No mínimo tentar, né? No mínimo tentar, né? Fazer aquilo que você está fazendo. Uma coisa que o Davi falou que me chamou muita atenção é que você vai levar bordoada, vai doer, vai ser difícil, mas se estiver no caminho certo, se estiver no caminho que você sonhou, assim, que você sabe que é aquilo, você vai levar leve, tranquilo. Exato. Depois a gente podia trazer meu pai aqui pra conversar. Vixe, meu pai Agora que eu rende, tive a hein? ideia. Porque, assim, eu Mas levo... um podcast é de 1 hora ou de 3? A gente... Tô brincando, nem... E meu pai vai chorar aqui, certeza. Ixi, com certeza. E meu pai fala, talvez a gente pode finalizar isso aqui, a conversa. Aliás, eu quero falar duas coisas. Antes de falar do meu pai, eu escutei uma frase do Caio Carneiro. Acho que é Caio Carneiro, né? Eu ia falar Caio Castro, é Caio Carneiro. Você vê, minha cabeça tá ruim. O Caio Carneiro, que ele tem, né, um livro, né, Seja Foda, eu gosto muito do que ele fala. E ele colocou um vídeo falando que a mãe dele falou pra ele, filho, vocês viram isso ou não? Você é responsável por dar certo. Tem Deus, tem tudo, mas você é responsável por dar certo. A responsabilidade é sua, a culpa é sua. E o mesmo cano que passa o dar certo... Eu não gosto dessa palavra culpa, hein, mas vamos lá. Não, mas o mesmo cano que passa o dar certo, passa o dar errado. Exato. E se der errado, você é responsável por isso também. Responsável, então, você tem que entender isso, entendeu? Porque às vezes a gente busca responsáveis, né? Ah, não deu certo por causa da pandemia. Tá certo, realmente. Foi o caos. Mas você também foi responsável por muitas coisas darem certo. Entendeu? Por muitas coisas darem certo. Nossa empresa surgiu na pandemia, afinal. Foi.
tava todo mundo No em casa. meio, né? No Foi meio. em maio. Eu lembro. É. Eu lembro bem. Isso. E voltando lá pro assunto do meu pai, que meu pai sempre fala algo. E meu pai recomeçou, assim, ó, Muitas vezes. muitas vezes. Muitas vezes. Meu pai E é a- a própria Fênix. A própria Fênix, de verdade. Eu sei. Você sabe. O pouco que eu sei, eu sei. É. E, tipo, do nada pro tudo, da noite pro dia. Entendeu? Eu admiro muito isso. Eu não deixar a peteca cair. Não tá dando certo assim, vou tentar de outro jeito. O pouco que eu conheço do Zé Roberto é isso aí. Ele sempre se reinventou. Isso. E a frase é essa. É do nada pro tudo, da noite pro dia. Literalmente. Literalmente. Ele acontece. sair pra tomar café com um investidor e chegar e falar, resolvi. Amanhã Exato. vai entrar X na conta, vou fazer isso. E faz. Ele faz. Exato. Mas ele sempre falou assim pra mim, amanhã é outro dia. Eu falava assim, pai, o que vai acontecer? Ele falava assim, filho, amanhã é outro dia. Viver só por hoje. É. Ele falava, amanhã é Verdade. outro dia. Exato. Entendeu? Então, acho que quando a gente entende isso, as coisas ficam mais leves, Exato. não é? Exato. Bom, Davi, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Muito Sua obrigado. presença, espero que você tenha gostado. Eu né? adorei. Eu já quero o próximo. Você quer o próximo? Então, quando você voltar em Ribeirão, a gente já faz, a gente já marca. Tem muito assunto pra Com falar. Heineken da próxima vez. Com Heineken então tá, e vai ao ser um happy vivo. hour. E vai ser ao vivo, porque nós já vamos estar com a nossa audiência. Eu espero, desejo muito sucesso pro podcast. Eu vou ficar acompanhando. E aí eu volto com Heineken pra gente comemorar, então, e falar de outros assuntos. Falar de outros assuntos, falar do Masterchef, falar das suas viagens, falar de mais coisas que surgirem. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Muito obrigada. a Marcela aqui, gente, que é minha sócia. Ela decidiu encarar comigo. Além de ser minha irmã, né, ter esse privilégio. Ela decidiu encarar todo esse empreendimento aí comigo. Eu fico muito feliz por vocês, que eu adoro empreendedorismo e a sinergia de vocês é bem da boa. Eu vejo coisa boa aí. E o Davi acompanha tudo que... Antes de eu lançar, eu mandava pra ele, Davi, o que você tá achando? Viu o site, O vê podcast isso. ele não falou Não, o nada, podcast não. eu Ele não só falei. convidou e falou, vai. Mas ele acompanha muita coisa, já indicou cliente, e é isso, e é assim que importa. E muito obrigado mesmo. Obrigado aí, o Gustavo, Obrigado. Vitão, pessoal aqui do Avocado Muito que tá com a obrigada, gente. Obrigado mesmo. E é isso. @DoCast oficial. Siga nosso Insta. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E o próximo vai ser segredo. A gente revela depois, ok? Obrigado a todos. Tchau. Um beijo. Tchau.